Tudo bem, gente? Hoje eu vou ensinar para vocês como segurar o violino, propriamente dito. Como a gente já tinha visto, vocês já viram no vídeo anterior eu falando sobre a espaleira, agora a gente vai prestar atenção em algumas considerações na hora de colocar o violino no corpo, encaixar ele aqui. Então, repetindo, a gente vai encaixar a base do violino debaixo da queixeira, essa basezinha, vai encostar no ossinho da clavícula aqui, ó. Ele vai apoiar aqui na clavícula. Apoiou. Ótimo. Aí eu venho com a ponta do meu polegar esquerdo entre a primeira e a segunda marquinha e também sustento um pouco o peso do violino. E a espaleira está preenchendo o espaço do ombro ao tampo inferior. Pronto, estou segurando o violino. Só que eu posso segurar o violino mais para o centro ou bem mais para o lado, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, para o centro e para o lado. Então todo esse trajeto aqui, ó, todo esse espaço aqui do ângulo de 90 graus eu posso usar, eu posso apontar o violino. Qual é a direção correta? Qual é a posição correta? Como descobrir qual é a posição correta para você segurar o violino? Isso também é relativo ao seu corpo. Não tem uma posição definida para todos. O importante é você manter o violino na mesma linha do chão. Ele não deve ficar nem para cima, nem para baixo. Se você botar ele para baixo, com a força da gravidade, o arco vai ficar querendo cair. E aí você não vai conseguir manter ele no ponto de contato fixo. E a sua sonoridade nunca vai ficar interessante, consistente, boa. Vai ficar sempre com uma debilitação. Entretanto, existem momentos que você pode usar essa ferramenta de variar o ângulo do violino justo para facilitar a transferência de ponto de contato. Mas isso a gente vai ver no futuro. A princípio, o violino deve ficar paralelo ao chão. Ótimo. Agora, o ângulo correto de colocar ele é relativo ao braço direito, o braço que você segura o arco. Por quê? A gente, tocando o violino, vai tocar desde o extremo talão, daqui da base do arco, perto da madeira preta do talão, até a extrema ponta do arco. Então a gente vai transitar com o arco daqui para cá. E o arco, quando você passa ele na corda, ele deve ficar na mesma linha do cavalete. Tá vendo o cavalete ali, ó? Ele faz uma linha aqui. Nessa mesma linha, do lado dela, paralelo a ela, a gente passa o arco. O que é o paralelismo? Se você tem dois vetores, duas retas, e elas estão uma do lado da outra e nunca se encontram, caminho nunca se encontra, elas estão uma paralela à outra. E é assim que o arco deve passar, transitar, em relação ao cavalete, paralelo ao cavalete. E para você desenvolver isso, você deve praticar em frente ao espelho. Eu estou aqui em frente à câmera do meu celular e eu estou vendo que o meu arco está paralelo ao cavalete. Se ele estiver assim, ele está torto. Se ele estiver assim, ele está torto. Ótimo. Tá, e o que você pode então... como que você pode usar isso como algum benefício para saber aonde você vai colocar o violino? Quando você está tocando na ponta do arco, o arco também tem que estar paralelo ao cavalete. Ele não deve estar assim, nem assim, certo? E aí você estica para tocar na ponta do arco, você estica o antebraço. E para ir para o talão, você encolhe o antebraço. Estica o antebraço. Encolhe o antebraço, a articulação aqui do cotovelo. Estiquei o braço,
encolhi o braço. Estiquei o braço, encolhi o braço. A mão sempre relaxada. Quando eu encolho, repara que a palma da minha mão continua relaxada, ela fica curva dessa forma, meio que no mesmo plano do chão. Quando eu estico o meu braço, o punho inclina para o lado oposto. Ó. A palma fica para cima, mas continua na mesma base, na mesma linha do chão, paralela ao chão. Então, vem para cá, vou para lá. Vem para cá, vou para lá. Eu vou esticar o braço para ir para a ponta do arco, só que eu não vou esticar ele todo. Porque se eu esticar ele todo e esticar meu ombro, eu crio uma tensão. O violino já é um instrumento não muito cômodo de se tocar. Então a gente tem que procurar sempre o máximo de conforto. Estar sempre o máximo relaxado possível para executar os procedimentos técnicos. Então eu vou esticar meu braço, mas não totalmente, não criando tensão. Até onde eu estiver bem relaxado, com a palma levemente paralela ao chão. Então estou aqui, vem para cá, aqui está relaxado, ótimo. Então esse braço esticado, não totalmente, ainda relaxado, essa posição tem que ser suficiente para que eu consiga colocar a extrema ponta do arco na corda e o arco esteja paralelo ao cavalete. Se ele esticado, relaxado, o arco ficar torto, eu não devo esticar mais o braço e criar tensão, não. Aí é que o meu violino está muito para o lado. Então eu vou trazer o violino mais para o centro. E aí o arco vai ficar paralelo ao cavalete. Certo? Ou, se o meu braço está esticado lá, de forma relaxada, e o arco está torto dessa forma, não é que eu tenha que trazer o ombro para trás e o braço todo para fazer o arco ficar paralelo. Não. O ombro está aqui, ó, relaxado, braço de pendurado no ombro, estiquei, mas ainda está relaxado. Então o que eu vou fazer? O violino está muito para o centro, eu vou chegar ele um pouco para fora e vou encontrar a posição certa para o arco ficar paralelo ao cavalete. Então, essa é a forma que você encontra a posição correta para você de como segurar o violino. Resumindo, apoiou o violino na clavícula, sustentou aqui com a ponta do polegar entre a primeira e a segunda marca. E para encontrar o ângulo aqui, de onde ele ficar, você vai segurar o arco, estender ele de forma relaxada na ponta, apoia ele na corda lá, olha para o espelho. E aí você vai encontrar qual posição aqui você consegue manter o arco paralelo ao cavalete, mantendo o seu braço levemente esticado, porém relaxado. Essa é a forma correta para você. E aí você vai praticar em frente ao espelho. E daqui a algum tempo você vai ter essa posição já de forma inconsciente, fixa na sua mente. Você não vai ter problema na hora de produzir o seu som com qualidade. Certo?